4 adubos incríveis para suculentas, cactos e plantas em geral. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, atendendo a pedido de muitos amigos inscritos aqui no canal. Principalmente essa semana agora chegou aí muitos amigos inscritos aqui no canal e a maioria aí com dúvidas sobre adubo. Mesmo que eu poste um vídeo aí sobre outro assunto, sobre outro tema, sempre tem alguém perguntando naquele vídeo qual adubo que a gente utiliza aqui. Que às vezes vê uma planta aí que chamou atenção, achou bonito e quer saber qual adubo usa aí para poder usar também. E aí eu vou aproveitar e mostrar para você então 4 tipos de adubo que a gente utiliza aqui, que dá muito certo no nosso cultivo. Falar um pouquinho a respeito de cada um deles, a forma que a gente utiliza, como a gente consegue e deixar dicas para vocês aí. Meu amigo e minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso Tudo Bem? Aqui quem fala é o Marcos e eu espero que você esteja aí muito bem. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães, você que é mamãe e que vem aqui assistir o Suculentas Isso Tudo Bem. Tudo de bom para você e que Deus abençoe a sua vida. Como vocês podem observar, já preparei aqui uma mesa com 4 variedades de adubos que nós utilizamos aqui no nosso cultivo. Como dá certo aqui pra gente, então a gente está aproveitando aqui para poder passar a dica aí para você. Vou falar um pouquinho a respeito de cada um e deixar a dica para você. E vou começar então aqui pelo NPK, que é um dos que a gente utiliza aqui, que dá muito certo, que é o NPK. Nós sabemos que tem várias fórmulas, mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre o 10-10-10. Esse de forma granulada aqui, ó, o 10-10-10, ele é bem misto mesmo, ó. A gente consegue observar aqui que tem praticamente a mesma quantidade de cores, né? A de cor branca é o nitrogênio, a cinza ou marrom é o fósforo e a de cor rosada, né, o vermelho clarinho, é o potássio. O branquinho, que é o nitrogênio, então ele é responsável então pelo DNA da planta, né, pela formação da planta, pela clorofila. O cinza e o marrom, que no caso aí é o fósforo ele é necessário desde o início da planta, né, da formação da planta, pois é responsável pelo enraizamento e que vai fazer a planta crescer saudável, né, para florir e frutificar. No caso aí para quem tem as frutíferas também. E as de cor rosa, que é o potássio, ela ativa as enzimas responsáveis pela utilização da água nas plantas, ajuda na fotossíntese, que é a parte aí da alimentação da planta. É sempre em volta aqui, ó, do vaso, da bacia. Quando for colocar entre as plantas, tomar aí o cuidado, né, para poder não jogar diretamente na planta, em cima da planta, né? Porque no caso aqui, depois quando a gente faz a rega, a água é responsável por molhar essas pedrinhas aqui, né, no caso esses sais, e ir liberando aos poucos aí os nutrientes, né? Espalhou aqui dessa forma, ó, depois a própria rega trata de espalhar aí o adubo pela vasilha toda, né? Pelo vaso, pela bacia, pela floreira, seja qual for o tipo de vaso que você tem na sua casa. Pode ficar tranquilo que desse jeito não vai prejudicar a sua planta não. A diferença aí na hora de adubar uma planta, eu sempre uso aí o termo de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E o segundo adubo incrível também é a torta de mamona, que você pode comprar ela já pronta ou fazer você mesmo. E a dúvida aí que algumas pessoas deixam aí é como fazer em casa mesmo aí a torta de mamona. Então eu vou deixar para você um explicativo bem breve, bem rápido de como a gente faz aqui. O primeiro procedimento então é colher a mamona. Eu colho aqui em alguns lotes vagos que tem aqui na cidade que eu moro. Assim começa o preparo. Aí no caso a gente coloca aqui numa bacia, né, para colocar em cima da telha ou em cima do muro aí para poder secar o sol. Colocar uma tampa aqui porque se não tampar ela arrebenta e espalha. Uns 10, 15 dias depois, ó, já está aqui sequinho. Reduz bastante a quantidade. Vou colocar num liquidificador para poder bater. Aí é só tampar e bater ele, dar uma sacudida aí, né, para poder bater melhor. No caso aqui, depois de batido, vai sobrar aqui umas casquinhas, eu gosto de deixar assim para ficar aerado o solo. É importante utilizar um liquidificador velho só para esse tipo de uso. Se caso você não tiver um segundo liquidificador, toda vez que você utilizar, lavar bem lavado, né? Deixar de molho, que não tem perigo nenhum também não.
tá certo? E aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó, a forma que eu coloco. Normalmente eu faço aqui um furinho, uma covinha aqui no meio do vaso, né? No vaso da planta. E aí eu venho aqui, ó, com uma colher grande, né? Uma colher de sopa, considerada de sopa. Tá vendo? Ela nem tá tão cheia, ó. E aí é só despejar essa colherada aqui, ó. Coloca aqui nesse buraquinho, nessa cova que a gente faz. E aí é só cobrir aqui com o próprio substrato. E depois fazer a rega que espalha aí os nutrientes. E aí depois de usar esse adubo, com poucas semanas aí você já começa a perceber a floração aí no seu cultivo, no seu quintal, no seu jardim. E para não tomar muito aí do seu tempo, então já vamos aqui, ó, para o terceiro adubo, que é da farinha de osso. A farinha de osso ela é um excelente adubo e hoje eu resolvi gravar aqui para mostrar para você aí, atendendo a pedido então e tirando dúvidas de alguns amigos inscritos, que sempre tem dúvida aí se pode misturar a farinha de osso com a torta de mamona. Então eu resolvi fazer aqui para você hoje aqui, explicando aí que dá para misturar tranquilamente os dois e usar aí tanto de forma na farinha, quanto o adubo líquido, né? Da farinha de osso misturada aí com a torta de mamona. Vou utilizar aqui hoje, então, 5 litros d'água para adubar as que eu vou adubar hoje. Vou colocar aqui, então, 5 colheres rasas, né? Da farinha de osso. E vou fazer o mesmo procedimento aí com a torta da mamona. Aí na mesma bacia aqui, ó, vou colocar, então, 5 colheres também, a mesma quantidade. 5 colheres aqui da torta de mamona. Esse procedimento eu já faço ele aqui há um bom tempo e eu já confio aí em fazer porque nunca me deu problema aqui a questão da torta da mamona e nem a farinha de osso. Mas se você estiver começando a usar agora, pode colocar menos quantidade, não tem problema. Então toda hora tem que dar uma mexidinha aqui para poder desempelotar isso aqui e deixar uma mistura mais homogênea, né? Na maioria das vezes eu prefiro ele na forma líquida, porque o líquido você já aplica aqui na planta e aí a planta já absorve o que precisa. Enquanto eu faço a aplicação do adubo aqui nas plantas, eu vou falar para vocês aí um pouco a respeito dos benefícios deste adubo da farinha de osso e da torta de mamona. Como vocês viram na embalagem, a farinha de osso ela ajuda na formação de floração, frutos e hortaliças. E aí no caso, a farinha de osso ela é muito boa aí porque ela é rica em fósforo e cálcio. Para plantas principalmente que precisa de uma dose a mais de sol, né, que precisa ficar tomando mais sol durante o dia, ela precisa aí de uma dose a mais de cálcio e de fósforo. No caso da torta de mamona, ela tem proteína, né? A proteína é formada por nitrogênio, que é usada para a formação da planta em geral. Além do nitrogênio, ela tem doses pequenas também de cálcio, fósforo e fibra. E além de todo o benefício da torta de mamona, ela também tem o benefício aí de ser nematicida. Para quem tem muito problema aí com nematóide na planta, então ela auxilia aí porque ela ajuda a combater os nematóides. E se esses adubos que eu falei para você anterior aí, algum deles for difícil para você encontrar na sua região, vou deixar também aqui, ó, o quarto adubo então, que é o adubo usando aí a casca de ovos, que é rica em cálcio, né? E também a questão da banana. Você pode usar também aí a casca da banana, comeu a banana, vai jogando ali a casca da banana num local para depois colocar para secar, porque ela é rica em potássio. O procedimento é bem simples. Aqui em casa, ó, a gente pega a casca de ovo, né? Depois que usa ela, lava ela, pega a casca de banana também depois que utiliza a banana, vai jogando tudo aqui, no caso eu jogo aqui numa bacia e depois leva isso aqui para o sol. Depois que fica aí uns 5, 6 dias no sol forte igual tá esses dias, é só levar para o liquidificador e aí depois que bater, vai formar aqui, ó, essa farinha ou esse composto aqui, que ajuda bastante também na hora que você for preparar aí o seu substrato. Pode estar colocando ele no meio. Aqui em casa eu utilizo ele tanto no substrato quanto dessa forma. Normalmente eu já vou pegando aqui, ó, e colocando nos próprios vasos, uma colherada bem cheia. E aí vou mexendo aqui, já envolvendo ela aí no próprio substrato. Colocou, depois de colocada aí do jeito que você preferir, é só fazer a rega, né, do jeito normal que você está acostumado a fazer também. Que aí a própria rega vai levar aí os nutrientes para a planta, né?
e a planta vai se fortalecer aí e vai ficar cada dia mais forte, mais bonita, mais vistosa, como vocês puderam ver em todas essas que apresentei para vocês aqui hoje. Hoje eu fiz aqui uma seleção aí dos 4 adubos que a gente mais utiliza aqui no nosso cultivo, mas a gente utiliza outros também e a gente vai compartilhando com vocês aos poucos. Eu quis compartilhar esses 4 hoje porque muitas pessoas perguntaram aí qual é o adubo que a gente mais utiliza. Então são esses mesmo. E são para qualquer tipo de planta. Aqui a gente utiliza ele muito, por exemplo, aqui ó, no lírio da paz. E o lírio da paz aqui floresce praticamente o ano todo. Porque a gente está todo mês aqui renovando a adubação nele. Cada mês a gente coloca um tipo de adubo. E depois que a gente começou a utilizar esses adubos, o lírio da paz floresce o tempo todo. Então se você que está assistindo gosta aí de planta que dá flores, pode usar qualquer um desses aqui, que com certeza você vai ter sucesso garantido aí. Usando sempre em doses moderadas e regando aí depois de fazer a adubação ao final do dia, depois que o sol se põe, ou à tardezinha aí quando ele já está indo embora. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje então, falando aí sobre os 4 adubos que a gente mais utiliza aqui no cultivo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil aí para você. Se gostou e não for inscrito ainda, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, ative o sininho de notificação, que aí assim que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai mandar notificação para você, tá certo? Então tá ok então. Agradeço aí pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.